Hoje a gente vai ver a parte de imunologia, tá? Então vamos ver o que são as reações de hipersensibilidade, a autoimunidade, os transplantes, certo? Vamos compreender, né, revisar os componentes da imunidade inata, adaptativa, para poder entrar nesses outros mecanismos. E aí, esses que a gente já viu, eu vou passar um pouquinho rápido. Se vocês não lembrarem ou ficarem com dúvida, aí vocês... Peraí, professora, repete de novo, tá? Porque a gente já viu por cima, né, no semestre passado, apesar de ter sido muito rápido. Então, a resposta imune é uma resposta coordenada a agentes estranhos, né? O sistema imune, ele funciona como um batalhão, ou seja, nós temos soldados diferentes desempenhando diferentes funções que têm por objetivo culminar no combate e eliminação de agentes estranhos, protegendo o nosso organismo. Por isso é importante conhecer a função de cada elemento desse sistema em separado para entender o papel de cada um. Então, quando a gente for ver o que são as barreiras, né, da imunidade inata, não vai atuar o macrófago sozinho, o neutrófilo sozinho, o sistema do complemento sozinho, o processo inflamatório sozinho. Vai estar tudo acontecendo ao mesmo tempo. Da mesma forma com a imunidade adquirida, que leva mais tempo, mas eu tenho linfócitos B atuando, linfócitos T, CD4, CD8, todos atuando ali para combater esse agente. Por isso que eu digo que é uma resposta coordenada. Obviamente, quando a gente estuda os elementos em separado. Mas tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo para combater o quê? O agente estranho e a gente retornar a nossa homeostase. Então, a nossa imunidade ela pode ser dividida em dois tipos. A imunidade inata e a imunidade adquirida, né? Inata do próprio indivíduo e adquirida, obviamente, a gente vai adquirindo com o tempo. Então, a imunidade inata está ativa e presente no nosso organismo antes mesmo que sejamos expostos a qualquer agente estranho. Por isso, ela vai reagir sempre da mesma forma. É por isso que a gente costuma chamar a imunidade inata de inespecífica. Mas, obviamente, que vocês já se lembram, né? Que a gente vai já ver também, novamente, que nem tão inespecífica assim a imunidade inata é, né? Uma vez que nos macrófagos, nos neutrófilos, nós temos receptores específicos para desencadear a resposta imune. Então, eu tenho receptores tipo TOL, que tem uma afinidade maior por LPS, então não é tão inespecífica, certo? E além disso, né, como ela já está pronta, ela já tem todos os mecanismos prontos, as células prontas para atuar, ela é uma resposta muito rápida. Já a imunidade adquirida, ela vai ser estimulada quando o organismo for exposto ao agente estranho, por isso ela possui uma resposta mais lenta, porque tem um tempo de estímulo, o tempo de proliferação dessas células de defesa, porém ela vai ser mais eficaz, por quê? Porque ela é específica. Ela só vai ser ativada e se proliferar quando ela encontrar um antígeno para o qual ela é específica. Então ela é mais eficaz, tá? Então aqui são os componentes básicos do nosso sistema imunológico, né? A imunidade inata, a imunidade adaptativa. A imunidade inata, né, que já está pronta no organismo para combater qualquer coisa que a gente venha a se expor, consiste nas barreiras epiteliais, certo? Então, pele, as mucosas, nós vamos ter essa barreira física mesmo, além de outros componentes que a gente vai já ver. Temos as células de defesa, células natural killers, células dendríticas, né? Os macrófagos, os neutrófilos, que são células fagocitárias. Temos o sistema do complemento, que é um conjunto de proteínas que também tem a capacidade de catalisar a morte de células através da necrose por perfuração da membrana, além de induzir processo inflamatório e opsonizar, né, as moléculas que vão aí causar qualquer dano ao organismo. Já a imunidade adaptativa envolve os linfócitos B, que são aqueles que a partir do momento que são expostos ao antígeno para o qual eles são específicos, vão se diferenciar nos plasmócitos, que é quem secreta os anticorpos, tá? E temos os linfócitos T, que podem ser do tipo auxiliares, né, CD4, ou citotóxicos, como o próprio nome diz, induz a morte da célula, que são o CD8, tá? Então, esses são os componentes de ambas. Percebam aqui na linha temporal que a resposta desencadeada pela imunidade inata, ela já é imediata. A partir do momento que tem um contato, ela já começa a responder. Enquanto a adaptativa ou adquirida, ela já leva um pouco mais de tempo para responder. Por quê? Porque ela precisa passar pelo processo de ativação e depois expansão. Então, a imunidade inata, ela responde apenas a agentes microbianos, tá? Ela é inespecífica e não gera uma memória imunológica.
Então, mas ela sempre vai responder da mesma maneira. A gente vai ter inicialmente as barreiras físicas atuando, depois, quando o organismo ele consegue penetrar essas barreiras, a gente vai desencadear um processo inflamatório, vai desencadear a ação das células fagocitárias na destruição desse micro-organismo, vai haver a secreção de citocinas, certo? E isso é desencadeado principalmente pelo quê? Pelos padrões moleculares associados aos patógenos e pelos padrões moleculares associados ao dano, tá? Então, essas lesões causadas, independente de ser um mecanismo físico ou um mecanismo biológico, vão desencadear a mesma resposta pela imunidade inata. Já a imunidade adquirida, né, ela responde tanto a agentes microbianos como a substâncias não microbianas, né, como toxinas, um veneno, certo? A imunidade adquirida, ela tem a capacidade de realizar essa resposta. Portanto, ela vai ser específica, ela tem a capacidade de gerar uma memória imunológica. Aqueles linfócitos B e linfócitos T que estão lá sendo ativados, eles vão ser muito importantes, por quê? Porque no momento que a infecção cessar, eles não vão ser completamente destruídos. Eles vão gerar células de memória e é isso que garante que ao longo do tempo a gente vai ganhando aí imunidade contra algumas doenças, graças à capacidade do sistema imune adaptativo adquirido de construir essa memória imunológica. Então, numa segunda exposição, a imunidade adquirida é capaz de montar uma resposta específica para o mesmo agente da primeira vez de forma muito mais rápida e eficiente, porque ela não precisa passar pelo processo de ativação, ela já tem as células lá de memória imunológica, tá? Então, aqui é o que eu destaco para vocês das células, né, fagocitárias, que a gente bate na tecla de que é uma resposta sempre igual, inespecífica, mas percebam que na membrana dessas células fagocitárias nós temos vários tipos de receptores e alguns deles vão ter afinidade por vários outros micro-organismos. Então, um receptor tipo TOL, ele vai ter uma afinidade principalmente por bactéria. O receptor de lectina vai ter afinidade por polissacarídeos, né, microbianos. Então, tem uma certa especificidade, porque para que a gente desencadeie o processo de endocitose, né, da fagocitose dessas células fagocitárias, para iniciar o processo de degradação desse peptídeo microbiano, desse antígeno, a gente precisa que haja interação receptor-ligante. Então, não é aleatório, não é à toa. Existe uma interação para que o processo seja desencadeado. Esses receptores, eles também existem, né, internamente na célula, por exemplo, na membrana ali nuclear, que pode, por exemplo, se um vírus ele infecta a célula, ele consegue entrar dentro da célula. E lá dentro da célula, né, os seus produtos é que serão os antígenos que vão interagir com esses receptores que existem em outras membranas intracelulares. Então, nós temos esses receptores para desencadear essa resposta, não é aleatório, tá? E aqui, só para mostrar para vocês, né, a capacidade de resposta da imunidade adquirida, que na primeira vez que a gente tem a exposição a antígeno, começa, né, a ativação desses linfócitos, depois eles se proliferam, e aí, quando a infecção ela é sanada, ficam apenas as células de memória. Se eu me exponho pela segunda vez a esse mesmo antígeno, eu pulo a etapa de ativação. Então, eu já vou direto para a proliferação. E aí eu consigo aumentar a minha carga de células de defesa de forma muito mais rápida, o espaço de tempo é muito mais rápido, consequentemente eu vou ser muito mais eficiente no combate a essa infecção. Sim, professor. Aí na esquerda, seria a representação de qual tipo de célula? Por exemplo, uma qual? Aqui é as células fagocitárias, né? Aqui no caso o macrófago, mas seria o caso das células fagocitárias, que tem esses receptores para interagirem com os antígenos. Certo, aí tipo, eu entendi que tem uns receptores que garantem não tanto minha especificidade, a minha especificidade é relativa. Isso. Mas tem um ali do receptor tipo TOL que está interagindo com um produto bacteriano. Aí tipo, se ele age só com micróbio, né, a imunidade inata é só com micróbio, ele vai agir tanto com o antígeno presente no micróbio quanto no produzido, né? Porque o antígeno não necessariamente é algo vivo, não é uma proteína, por exemplo. Ele pode ter sido degradado e gerado vários pedacinhos da bactéria e ele tem essa capacidade de reconhecer os fragmentos da bactéria. Então, ou ela vai, se for bactéria, por exemplo, ou ela vai interagir com a bactéria, ou ela vai interagir com a substância produtora da bactéria. Isso.
Porque, por exemplo, lá na membrana da bactéria a gente tem os LPS, né? Vocês concordam comigo, se a bactéria estiver íntegra, vai ter o LPS na membrana dela, ela interage com o receptor, vai ser fagocitada e degradada. Mas se ela já tiver sido degradada e liberado os seus fragmentos lá, vocês concordam que pode ter um fragmento de LPS, né? Então ele também vai ser fagocitado e vai ser destruído aqui dentro. Por que que é importante? Então, se ela já está degradada, eu pegar um LPS livre e fazer a fagocitose. Por que que isso vai ser importante para uma célula fagocitária? O que é que as células fagocitárias fazem? Apresentação. Não. Principalmente o que elas fazem? Secreção de citocinas, né? Então, é a partir do momento que ela forma ali o fagossomo que ela vai iniciar o processo de secreção de citocinas, tá? Então, seja o organismo inteiro ou fragmentos desse organismo, a gente vai conseguir desencadear a resposta imune inata, tá? Ok? Eu entendi que era só em relação à contusão, por isso micróbio. Não. É tanto que as vacinas, né? A gente tem vacinas de fragmentos. Nem toda vacina, a maioria, obviamente, né? De organismo vivo atenuado ou do organismo completo morto, mas a gente também tem vacinas proteicas que pega só as principais proteínas do micro-organismo. Então, os fragmentos desse micro-organismo também vão desencadear uma resposta imune, tá? Isso. Inata e também, né? Com o tempo, a gente desencadeia a resposta adquirida, certo? Ah, aqui? Pronto, quando a gente chega, né, tá aqui as células fagocitárias, né, fazendo a fagocitose do micro-organismo, vai ter uma hora que a célula fagocitária que vai engolfar esse micro-organismo vai ser uma célula dendrítica, que é a principal célula apresentadora de antígenos. Essa célula dendrítica vai lá para os órgãos linfóides secundários e vai apresentar esse antígeno a um linfócito T e também o linfócito B já pode reconhecer diretamente. O que é que acontece quando ele é apresentado? Ele é ativado. A partir do momento que ele é ativado, ele vai sofrer expansão clonal. Ele vai primeiro se proliferar na forma ativa. Depois que ele se prolifera na forma ativa, ele vai se diferenciar nessa estrutura aqui que a gente chama de plasmócito. O que é o plasmócito? É uma derivação do linfócito B que é capaz de secretar os anticorpos na forma livre, ou seja, por isso que a gente tem anticorpos circulando no corpo. O linfócito B diretamente não secreta os anticorpos na forma livre. A gente precisa que ele se diferencie no plasmócito, que só vai acontecer após a ativação e a proliferação, e aí esse plasmócito secreta esses anticorpos na forma livre. E aí os anticorpos vão lá e vão marcar todos os micro-organismos para serem degradados por essas células fagocitárias. Deu para entender? Mas, por exemplo, eu estou lá 5 anos depois de ter contato com esses antígenos, no caso. Uhum. Aí, no caso, eu tenho esses anticorpos. Só que ele ainda está circulando no sangue ou ele está fixado em alguma célula de defesa? A gente pode ter alguns resquícios, né, de anticorpos circulantes no sangue, mas eles serão só, por exemplo, na hora que tu faz um exame para detectar se tu já teve a doença, né, se tem um IgG, né, se for IgM é porque a infecção é recente. Se tu detecta lá um IgG no teu exame de sangue é porque tu já teve a infecção, mas ele tem concentrações baixas, ele vai ser capaz de combater o anticorpo que eu estou falando, tá? Um anticorpo livre. Combater uma nova infecção? Não. O que é que vai acontecer quando você tiver contato de novo com um agente infeccioso? Os linfócitos B de memória vão ser ativados novamente e vão se proliferar para quê? Para aumentar a concentração, a quantidade de anticorpo que vai ser secretado na forma livre, tá? Então, toda vida a gente vai ter ativação pelas células de memória. Não são os anticorpos livres que ficam lá circulando que vão garantir essa defesa. Então é tipo o linfócito virgem, no caso vai se transformar. Não, é o de memória, Leandro. O segundo é o de memória. Então, sim, mas o virgem vai se transformar em memória quando o anticorpo tipo fazer uma opsonização desse. Não, é um antígeno. Vamos supor aqui que eu tenho um linfócito B de memória, né? Depois da primeira infecção. O que é que vai acontecer? Eu vou passar pela segunda exposição ao antígeno. O antígeno vai se ligar ao linfócito B. Eu queria saber como é que foi essa transformação, como é que gera esse linfócito de memória. Esse linfócito B de memória, o organismo ele tem mecanismos de reconhecimento do final da infecção. Quando ele faz o reconhecimento do final da infecção, ele vai degradar
todos esses plasmócitos aqui, todos os linfócitos que sofreram expansão clonal, e ele vai deixar o quê? Uns 3 ou 4 como linfócitos de memória. É um mecanismo nato do nosso sistema, certo? Ele não vai degradar tudo, ele sempre vai deixar células de memória. Então ele reconhece que houve o fim da infecção, por quê? Porque eu estou produzindo e não estou mais tendo interação com nenhum antígeno, então acabou a infecção. Então eu posso degradar 99% e deixar 1% ali de célula de memória, certo? Que fica circulando numa corrente sanguínea, principalmente nos órgãos linfóides, tá? Então vamos iniciar a imunidade inata, né? A imunidade inata, ela sempre está pronta para responder a qualquer antígeno que ela venha a ter contato. Ela é uma resposta rápida, uma vez que ela já está pronta, e ela vai responder aos micro-organismos de forma geral ou a partes deles, né? Se eles estiverem fragmentados, ela também consegue responder a eles. Esse é o princípio das vacinas, usar o organismo inteiro ou usar fragmentos dele. Como é que essa imunidade inata ela vai funcionar, né? Ela tem vários mecanismos. Primeiro deles, as barreiras físicas, é a barreira primária à entrada de qualquer micro-organismo dentro do nosso corpo, tá? Então a gente vai ter a pele, vai ter as mucosas, né? Do sistema respiratório, do sistema digestivo, que impedem a passagem de algum micro-organismo se a gente acabar tendo contato com eles. Se esses micro-organismos conseguirem ultrapassar essa barreira primária, o que é que vai acontecer? As primeiras células que vão responder a eles são as células fagocitárias, em especial, inicialmente, os macrófagos, tá? Por que inicial, especialmente, os macrófagos? Porque vocês sabem que logo abaixo ali da epiderme, na derme, as células que a gente tem de primeiro contato de defesa são macrófagos e mastócitos, né? Nesse processo de combate aos micro-organismos, os macrófagos são as primeiras células que vão ter esse contato. E aí o que é que eles fazem? A partir do momento que eles têm um contato, realizam a fagocitose, eles passam a secretar citocinas, tá? E aí é o que a gente chama, né, da ação dessas células fagocitárias, mas principalmente da ação dos macrófagos, de resposta secundária da imunidade inata. É como se a gente conseguisse, nesse momento, lembra que eu falei lá no início, que na resposta imunológica tudo está acontecendo ao mesmo tempo, de forma coordenada? Então é como se a gente, nesse momento aqui da resposta da imunidade inata, eu tivesse primeiro as barreiras físicas, a partir do momento que elas são ultrapassadas, eu tenho como segunda resposta a ação dos macrófagos. Depois disso, tudo acontece ao mesmo tempo, tá? Então, o que é que essa secreção de citocinas pelos macrófagos vai desencadear? Processo inflamatório, vai estimular o resto do sistema imune, então ele vai atrair para lá as outras células de defesa, células dendríticas, os neutrófilos, né? Vai começar aquele processo, lembra do processo inflamatório? Vai atraindo o neutrófilo, né? Vai tendo a diapedese das células de defesa para o local, vai atrair, obviamente, células da imunidade adquirida também, que podem ser apresentadas diretamente lá no local da lesão, então ele desencadeia todo o restante da resposta imune. Temos também, né, outras células envolvidas, que são células natural killers, que são células que reconhecem células infectadas e conseguem desencadear a morte dessas células. Temos a ação do sistema do complemento, que ele vai atuar através de 3 vias, chamada da via alternativa C3b. Temos a via clássica, que é desencadeada por anticorpos, e temos a via da lectina, que é desencadeada por lectinas, certo? Esse sistema do complemento, vou já mostrar uma figurinha para vocês, né, dessas vias. Então, ele vai atuar por 3 mecanismos. Primeiro deles, essas proteínas que formam o sistema do complemento, quando elas se ligam aos agentes microbianos, elas têm a capacidade de fazer a mesma coisa que um anticorpo faz, que é o quê? Opsonizar, marcar aquele agente para ser destruído. Segunda coisa que ele faz, a clivagem de algumas das proteínas do sistema do complemento geram moléculas que a gente chama de anafilatoxinas. Essas moléculas anafilatoxinas têm a capacidade de desencadear mais ainda o quê? A resposta inflamatória. E o terceiro mecanismo, essas proteínas do sistema do complemento que envolvem essas 3 vias, para que servem essas 3 vias? Elas vão culminar na formação de um complexo da membrana, que é o que a gente chama de MAC. Tá? Ele forma perfurações na membrana da célula que está infectada, fazendo o quê? Com que aconteça a morte dessa célula, tá? Então, são os 3 mecanismos de ação do sistema do complemento. Por último, né, que é desencadeado pela ação secretora das células fagocitárias,
são os hormônios, que são as citocinas secretadas no local da lesão que está acontecendo o processo de invasão, para que atraia mais células de defesa, para que o processo de inflamação, de diapedese, para que tudo isso possa acontecer, a gente tem que ter a secreção dessas citocinas, ok? Então vamos lá, quais são os componentes de cada um, né? As barreiras físicas, né? Que é a barreira primária, a nossa primeira defesa contra os agentes microbianos. Ela tem essa capacidade, primeiro, porque esse tecido, ele possui as suas células, né? Histologicamente justapostas. Então elas são tão pregadas, tão unidas, além de ter, né? As junções comunicantes, de coesão, todas essas que pregam essas células, que não permite a passagem do micro-organismo. Então essa estruturação histológica já contribui para que não tenha passagem de nenhum micro-organismo. Além disso, tem a capacidade de secretar algumas substâncias. Que substâncias? Principalmente sistema respiratório, muco. Esse muco ele acaba prendendo esses micro-organismos e aí ele não consegue entrar. As lágrimas, né, nos olhos, o suor, além de antibióticos peptídicos, tá? Pequenos peptídeos proteicos que são secretados por essas células e elas acabam aí causando a morte de bactérias, de outros micro-organismos também. Então é assim que elas conseguem nos proteger de uma lesão. Obviamente, se eu tenho um corte, eu já rompi essa barreira primária, né? Essa barreira física, então já tem aí o processo de infecção acontecendo, tá? Outro mecanismo que eu mencionei são as células natural killers, tá? Essas células natural killers, elas têm a capacidade de matar células infectadas, ou nem sempre as células estão infectadas. A nossa imunidade inata, ela não vai responder apenas a um micro-organismo não, tá? Se a nossa célula está começando a desenvolver uma célula neoplásica, né, ou uma célula que está passando por um estresse, e aí ela tem uma tendência maior à neoplasia, essas células também têm a capacidade de reconhecer células estressadas, células tumorais, e ela desencadeia a morte celular dessas células. Como é que isso vai acontecer, né? Ela vai desencadear citotoxicidade nas células através da secreção de perfurina, granzima, desencadeando a morte celular programada, ou seja, a apoptose. Quando ela reconhece uma dessas células problema, ela desencadeia na célula a morte celular programada, porque ela consegue secretar no meio externo, né, para a célula lá inflamada, né, estressada, a perfurina e a granzima. Mas ela só vai secretar essas duas substâncias se ela reconhecer que ela está com problema. Como é que acontece esse reconhecimento da célula com problema? Todas as células do nosso organismo possuem, né, expressos lá na sua membrana, o que a gente chama de ligante de natural killer, é específico para se ligar às células natural killers, e temos o ligante de MHC, certo? Quando a célula, o ligante de natural killer, ele está sempre positivo, ou seja, se eu tenho uma célula, todas as células do corpo, tá? Vem aqui uma célula natural killer, ela sempre vai conseguir se ligar ao ligante de NK, porque ele está sempre positivo, ele está sempre aberto à ligação com ela. Isso já é o sinal suficiente para ela desencadear a morte celular programada? Não, ela precisa desse segundo sinal, que é o sinal do ligante de MHC. Se esse sinal do ligante de MHC estiver negativo, ou seja, se ele estiver fechado, ela entende, ela não consegue se ligar, e aí ela entende, essa célula está bem, então não vou fazer nada. Ela se desliga do ligante de NK e vai embora. Agora, se ela chega, se liga ao ligante de NK, e quando vai chegar perto do ligante de MHC, ele está aberto, ele está positivo a ligação com ela, se ela se ligar com os dois, ela vai desencadear a morte celular programada, certo? Através de quê? Reconheceu ali, se ligou com os dois, essa célula está com algum problema. Vou começar a secretar perfurina e granzima, que desencadeia a morte celular programada. Além disso, o que é que ela tem capacidade de fazer também? Ela vai otimizar a secreção de macrófagos. Então, ela atrai e desencadeia lá na medula um aumento da produção de monócitos, né, que vão se diferenciar em macrófagos. O que isso vai fazer? Se eu tenho mais macrófago, eu vou ter mais macrófago reconhecendo, né, células infectadas e tudo mais, ele vai aumentar a produção de interferon, de espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio e de enzimas líticas que vão degradar esses micro-organismos, tá? Então, tanto ela desencadeia a morte celular programada, como ela atrai uma quantidade maior de macrófagos e aí otimiza a resposta secundária da imunidade inata.
Por fim, lá das nossas células fagocitárias, nós temos 3 tipos principais, que são os macrófagos, as células dendríticas e os neutrófilos. Os macrófagos são as principais células fagocitárias, tá? Por quê? Porque eles estão logo abaixo ali da epiderme, eles vão ter o primeiro contato com o agente agressor, certo? Eles são provenientes da diferenciação dos monócitos. Na circulação sanguínea, a gente só tem monócito circulando. Quando ele passa para o tecido, é que ele se diferencia no macrófago, tá? Então, eles vão estar lá na barreira primária, né? Quando eles passam para o tecido, na barreira primária, eles vão ser a primeira célula fagocitária que terá contato com esses agentes que conseguirem ultrapassar a barreira primária. Então, são os principais. O papel deles é principalmente na digestão, quando eles realizam o processo de fagocitose do organismo. Eles vão aí degradar através da fusão desse fagossomo com o lisossomo, certo? E eles são degradados. Também pode atuar como célula apresentadora de antígeno, portanto, vai ativar a imunidade adquirida, vai apresentar lá para os linfócitos T, para eles se tornarem ativados, certo? Vai desencadear o reparo tecidual. Lembrem lá da aula de inflamação crônica. Quem é que está muito relacionado ao processo de fibrose, de reparo tecidual? Macrófagos, né? Então, principalmente do perfil M2. Então, eles também estão envolvidos no reparo tecidual. Por quê? Porque quando eles reconhecem que a inflamação, ela está ou sendo inflamação crônica, ou que ela está chegando ao fim, eles têm a capacidade de secretar o que a gente chama de fatores de crescimento, o VEGF, né, o fator de crescimento de fibroblastos, e desencadeiam o processo de reparo tecidual, certo? Além disso, vão secretar espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio, que também vão atuar sobre o micro-organismo, eliminando, né, porque esses radicais livres têm essa capacidade de destruir esses micro-organismos. Segundo tipo de células fagocitárias, as células dendríticas, tá? As células dendríticas são as principais células apresentadoras de antígenos. Macrófago pode ser, neutrófilo pode ser, mas o principal, aqui se direciona lá para os órgãos linfóides secundários, são as células apresentadoras, são as células dendríticas, tá? Então, elas vão lá para os órgãos linfóides secundários, tá? E vão, né, mostrar se tá, aquilo ali tá errado, viu? Esse negócio aqui, que era de outra coisa e ficou aí esse texto em cima. Saiu sem querer esse negócio aí, apaguem da mente de vocês. Então, quando ela é uma célula virgem, ela é uma célula fagocitária, ou seja, ela nunca teve contato com nenhum antígeno. A partir do momento em que ela faz a fagocitose do antígeno, ela já se transforma ativamente na sua forma ativa, que é ser uma célula apresentadora de antígenos. Quando ela fagocita, ela se torna ativa para quê? Para apresentar aquele antígeno lá nos órgãos linfóides secundários. Então, ela vai ativar principalmente os linfócitos T do perfil CD4, mas pode ativar também do perfil CD8, tá? Última célula fagocitária principal são os neutrófilos, né, que estão diretamente relacionados ao processo inflamatório. Por quê? Porque quando a gente pega um processo inflamatório, a célula que nós detectamos em maior abundância é o neutrófilo, tá? Então, pela quantidade, ele é o principal relacionado ao processo inflamatório. Ah, professora, mas você acabou de falar que quando o micro-organismo consegue ultrapassar a barreira física, quem primeiro tem contato e inicia o processo, né, de secreção de citocinas que vão desencadear a inflamação são os macrófagos, certo? E esses macrófagos vão secretar quimiocinas que vão atrair os neutrófilos, e são a quantidade de neutrófilos que vai chegar lá que vai exacerbar essa resposta inflamatória, certo? Então, a inflamação, ela está principalmente, inflamação aguda, né, relacionada aqui aos neutrófilos. Eles têm vida curta, por quê? Porque quando eles chegam lá, eles fazem os NETs, né? Eles se matam para poder matar também o micro-organismo. É a célula que é responsável pela formação do pus, justamente pela formação dos NETs, né? Então, a gente tem muito tecido necrosado, e também está relacionado ao processo de reparo tecidual. Quando a gente está num processo infeccioso, né, se a gente sabe que o processo inflamatório ele tem uma ótima resposta a um processo infeccioso, a gente tem a ação dessas citocinas também secretadas diretamente lá na medula, estimulando o quê? A síntese cada vez maior, principalmente de neutrófilos, tá? Porque são eles que respondem inicialmente. A armadilha extracelular de neutrófilos. Que é formado por neutrófilo, o que mais? E os micro-organismos, né?
Aí acaba sendo um tecido necrosado, por isso que forma o pus. Então aqui, ó, só para vocês verem, tá? As 3 vias do sistema do complemento, tá? Vamos lembrar por cima, eu sei que vocês não gostavam muito do sistema do complemento, mas o que é que acontece? Nas nossas células, constantemente, nós estamos secretando uma proteína C3. Essa proteína C3, ela é constantemente clivada em C3b e C3a. Essa C3a aqui é uma anafilotoxina. Ela é a via alternativa, é? Essa é a via alternativa, que é a via do C3b. Então essa anafilotoxina, ela vai desencadear a resposta inflamatória. Esse C3b, o que é que ele faz? Ele vai se ligar à membrana do patógeno, ele consegue se ligar ao patógeno, certo? A partir do momento que C3b se ligou ao patógeno, a gente pode ter aqui a ligação a ele do fator BB. Esse fator BB, ele é proveniente da quebra do fator B, que é feito pelo fator D, tá? Mas não precisa se ater a tudo isso, não. Então, a partir do momento... Um pouco que eu lembro que a senhora falou, que esse, no caso, o C3 está sendo quebrado em C3A e C3B. Isso, constantemente. É fisiológico, só que em concentrações basais, bem baixíssimas. Quando chega qualquer micro-organismo lá, o C3B se fixa em cima dessa bactéria, ou aí vem o fator B, né? Isso. Quando esse fator B se liga lá, vai para o fator D. E vai clivar. Quebra o B, esse Bzão em BB e BA também, a mesma coisa. Aí o BA é liberado e o BB se liga. Aí o que é a ligação do C3B com o BB? C3 convertase. Oi. Esse fator B e o fator D, eles têm bioma mesmo? Também é constantemente produzido, porque a via alternativa é uma via natural, né, da célula. Então eles estão sempre sendo produzidos, certo? Então essa C3 convertase, o que é que ela consegue fazer? O que foi que a gente acabou de falar ali com o Tiago? Essa clivagem de C3 em C3b e C3a, ela está sempre acontecendo, mas ela está acontecendo em concentrações basais, muito baixas. A partir do momento que eu formei uma enzima C3b convertase, o que é que ela faz? Ela começa a quebrar C3 em C3b e C3a em altas velocidades, porque uma enzima ela tem uma capacidade catalítica muito elevada. Então, em vez de ser basal agora, é elevado. E isso só vai acontecer se ela se ligar ao micróbio. Senão, continua a produção aqui em quantidades basais. Agora, a partir do momento que se ligou com o micróbio, aí a gente já pode ter a formação da C3 convertase, aumenta essa produção, e aí o que é que vai acontecer? Essa C3b, que está sendo produzida em uma quantidade maior agora, se liga à C3 convertase. A partir do momento que outra molécula, se liga à C3 convertase, formando aqui, ó, C3b, BB, C3b, eu formo a C5 convertase. C5 convertase também é uma enzima que cliva C5 em C5b e C5a. Todas essas são proteínas do complemento, tá? Fazem parte da imunidade inata. Então, essa C5a também é uma anafilotoxina, tá? Que vai desencadear a resposta inflamatória. E a C5b, ela vai aí catalisar a secreção de C6, C7, C8, né, que formam um complexo que catalisa a atração de C9. Aí vários C9 juntos vão formar o MAC, que é o complexo de perfuração da membrana. E é assim que ele consegue causar morte celular. A mão assim na cabeça. Não, mas é só para vocês saberem. Mas oi. Pode repetir o que falou? Posso. Beleza. Tem a C3, aí ela se transforma em uma enzima C3. Aí depois faz isso com a C5. Isso. Depois com a C7. Pronto. Quando eu tenho a formação da C5, C5b não tem mais formação de enzima, tá? A C5b, ela atrai para o local, né, onde está havendo essa conexão com os micróbios, ela atrai para o local C6, C7, C8, que são proteínas do sistema do complemento que estão sempre circulando no sangue, tá? Essas C6, C7, C8 formam um complexo proteico que conseguem agora atrair C9, tá? E ela atraindo C9, atrai várias C9s. Aí a C9 sozinha, várias cópias dela, forma um complexo que vai perfurar a membrana do micro-organismo e aí ele vai sofrer a morte, né, por necrose, porque ela está perfurando a membrana dele, certo? Então, os 3 mecanismos do sistema do complemento, que é opsonizar,
Tenham em mente que essas moléculas aqui, né, C5b, né, C3b, elas também podem funcionar como opsoninas. Vocês estão vendo aqui que a C3b se ligou à membrana do micróbio, né? Antes que o fator B pudesse se ligar à C3b, o que poderia acontecer? Uma célula fagocitária, opa, reconhecia aqui o C3b. Fagocitose e destruição do micro-organismo, certo? Então, eles também funcionam como opsoninas, marcando para a destruição. Segundo é o que? O processo inflamatório que eles desencadeiam, C3A, anaflotoxina, C5A, anaflotoxina, desencadeia o processo inflamatório. E o terceiro é o que está diretamente relacionado às vias, que vai culminar na formação do complexo de perfuração da membrana, o MAC, né, que é formado por várias cópias de C9, certo? A alternativa começa a partir da proteína C3 sendo clivada e se ligando ao micro-organismo. A clássica vai envolver... Oi? Entendi errado. Quando está no final, que essa C5 ela estimula C6, C7, C8, para depois vir esse C9. Não é o conjunto dessas quatro com a máquina? Não. É só o conjunto de C9. De C9, é só o C9. Entendi errado. Aí o que acontece aqui? Na clássica, em vez de ser C3, que vai desencadear esse processo, vai ser uma proteína C1 do sistema do complemento que vai se ligar a anticorpos que estão opsonizando um micro-organismo. Então vem o anticorpo, se liga, aí vem C1 e reconhece o anticorpo, a porção FC do anticorpo, tá? Então essa via ela é diferente, por quê? Porque ela só reconhece o anticorpo, ela não tem capacidade de reconhecer diretamente o micro-organismo. E aí C1 quando se liga... No caso essa aí é a única que participa da imunidade adquirida, né? Porque forma-se no complexo ativo do anticorpo. É, exatamente. Aí, quando a gente tem a formação aqui, a ligação de C1 ao anticorpo, a gente vai induzir, né, vai chamar essas duas proteínas do sistema do complemento, que é C4 e C2, que serão clivadas para formar uma C3 convertase. Aí, quer dizer que a C3 convertase ela pode ter diferentes composições. Essa C3 convertase é formada por C3b mais Bb. Já aqui na via clássica, essa C3 convertase é formada por C4b e 2b. Tá? O que é que a C3 convertase faz? Começa a quebrar o C3, vai, esse C3 se liga, formando a C5 convertase, que vai desencadear a mesma coisa. Vai C5b atrair C6, C7, C8, que formam um complexo, que atraem C9, que várias cópias dela formam um poro na membrana, tá? Essa anaflotoxina só vai desencadear a inflamação. Isso, exatamente. Não, só desencadear a inflamação. E a última via, que é a via da lectina, é que nós temos alguns micro-organismos que têm por característica estrutural ter ali uma moléculazinha de manose, certo? Essa manose ligada aí à lectina, a molécula de lectina, ela tem a capacidade de se ligar a esse resíduo de manose característico desses micro-organismos. Quando essa lectina se liga ao resíduo de manose, ela consegue atrair do mesmo jeito que a clássica. Enquanto na clássica C1 ligada ao anticorpo atrai C4 e C2, no caso da via da lectina, a lectina ligada à manose atrai C4 e C2, que vão formar C3 convertase, que vão formar C5 convertase, liberando C5b, que atrai C6, C7, C8, forma um complexo que atrai C9, que une várias cópias e forma o poro na membrana que mata a célula. Então, os mecanismos de necrose envolvem as três vias, certo? Complexo de perfuração da membrana, né? Eu não sei porque que é minha... Porque diz que é complexo de ataque à membrana. Pode ter esse nome também, mas o complexo de perfuração à membrana é o MPC, mas aí lá no livro tem MAC, né? Do ABAS. Aí o código está no MAC, está no MAC, o complexo de ataque à membrana. O ABAS também tem MAC, né? A senhora pode só repetir essa primeira parte de cada... um, certo? No caso da via alternativa, na nossa circulação, a gente tem sempre circulando a proteína C3 e essa proteína está sempre sendo clivada em C3b e C3a. O C3b, ele consegue reconhecer, né, através de interação com a membrana de micro-organismos, alguns micro-organismos e se liga a ele. Independente da interação, ela está sendo
Ela está sempre se clivando. A partir do momento que ela se ligou a ele, é que ela vai induzir a chegada de B, tá? Se ela não se ligar à membrana do micro-organismo, se ela estiver circulando livre, não se liga a B, portanto, não forma C3 convertase. O restante... No caso da via clássica, o que é que acontece? A gente tem ali um micro-organismo, a gente já teve a resposta da imunidade adquirida sendo formada, então já tem um anticorpos ali opsonizando esse micro-organismo, e quando esses anticorpos eles se ligam aqui, eles conseguem se ligar à proteína C1 do sistema complemento, que também está sempre circulando, e ela interage com essa porção FC, ó, a porção retinha do Y. Opcionizar o quê? Marcar para destruição. Ela se liga ao micro-organismo e ela só marca para, por exemplo, anticorpos, que a gente ouve muito, né? Os anticorpos são os principais responsáveis pela nossa imunidade. Os anticorpos sozinhos não fazem nada. Eles só marcam as células para uma célula fagocitária reconhecer o anticorpo e destruir esse micro-organismo, certo? Então, C1 vem e se liga ao anticorpo e atrai essa C4 e C2 que vão formar C3 convertase. A máxima, porque ele não se liga no anticorpo, ele se liga na célula mesmo, né? C1 se liga no anticorpo. Se ligar ao anticorpo. É, a porção FC, ó, que é a porção retinha do Y do anticorpo, certo? E aqui no caso da via da lectina, aqueles micro-organismos que possuem manose na sua membrana, a lectina ela tem atração por manose, ela se liga, e aí essa lectina ligada aos resíduos de manose consegue atrair C4 e C2 e aí desencadear a via da lectina, certo? O código diz o seguinte, na via clássica, que é a única que faz parte da imunidade adquirida, que esse C1 tem 3 partes, C1Q, C1R e C1S. O C1Q é o único que se liga à porção estável do que é a porção FC, né? Quando esse C1Q se liga nessa parte estável do anticorpo, o C1R e o C1S, eles ficam ativados e passam a quebrar o C2, acho que é C2 e C4, né? É C2 e C4. Isso, no caso, C2A e C2B, e o C4, C4A e C4B. Nesse caso específico, o C1A vai para a corrente sanguínea e o C4B também, né? Esse B para a corrente sanguínea. Não, C4A vai para a corrente sanguínea. Só que percebam, quem são as anafilotoxinas principais do sistema do complemento? São C3A e C5A, tá? Quando a gente tem a clivagem aqui, a gente libera 2A, tá? E C4A. Essas duas não têm capacidade de ser anafilotoxinas, elas não desencadeiam uma resposta inflamatória muito intensa. Todas essas proteínas vão ter vários componentes, porque elas vão ser clivadas, né? Para iniciar o processo da cascata da via. Mas não dá para vocês entrarem em todos esses detalhes não, tá? Porque é muita coisa. Então, fora o sistema do complemento, a gente também viu que nós temos o processo inflamatório, que vocês já conhecem, que possui os 5 sinais flogísticos, tá? Que é o calor, né, rubor, o edema, a dor, a perda de função, que são desencadeados lá pelos fenômenos, né, do processo inflamatório, irritativo, depois o fenômeno vasodilatador, depois o exudativo, celular e assim por diante, tá? E a imunidade adquirida, né? A imunidade adquirida, ela é dividida em 2 tipos, tá? Que é a imunidade adquirida humoral e a imunidade adquirida celular. A imunidade adquirida humoral está presente nos fluidos, como o sangue, a linfa, a saliva. Os linfócitos B constituem a imunidade adquirida humoral. Então, a gente já pode associar que a imunidade adquirida humoral está associada aos anticorpos, né? Os linfócitos B têm a função de secretar proteínas que nada mais são que os anticorpos, principais mediadores da imunidade humoral. Só que além, né, a gente viu que a imunidade adquirida, ela tem tanto a presença dos linfócitos B como também os linfócitos T. Os linfócitos T fazem parte da imunidade adquirida celular, tá? Então a imunidade adquirida celular atua sobre patógenos e substâncias intracelulares. Então, quando o antígeno está envolto por uma vesícula, a célula vai apresentar esse antígeno para os linfócitos T CD4, que são os auxiliares, e esse vai atuar tornando a célula capaz de eliminar esse antígeno. Ela secreta citocinas que vão fazer com que a célula destrua aquele antígeno que a está infectando.
Já quando o micro-organismo, né, invade diretamente a célula, né, quando ele não está envolto por uma vesícula, então essa célula ela vai apresentar esse antígeno via linfócito T CD8, que são citotóxicos, e eles vão atuar matando diretamente a célula pelo mesmo mecanismo lá das células natural killers. Vão secretar perfurina e granzima, tá? Que vão acabar causando a morte celular. Consequentemente, se eu estou levando a célula à morte, eu estou levando o antígeno à morte também por apoptose, tá? Então aqui, ó, esses são os componentes da imunidade adquirida. O linfócito B, que a partir do momento que tem contato com o agente estranho para o qual ele é específico, ele vai sofrer ativação, expansão clonal, e aí vai se diferenciar no plasmócito, né? Que é quem secreta os anticorpos na forma livre. O que é que esses anticorpos fazem? Eles marcam as células infectadas para serem destruídas ou marcam os próprios micro-organismos para serem destruídos pelas células fagocitárias, certo? Esse linfócito B compõe a imunidade adquirida humoral. Quando a gente parte para a imunidade adquirida celular, a gente já envolve aqui o linfócito T auxiliar, o linfócito T citotóxico, e esse aqui a gente vai entender melhor o que é lá na autoimunidade, que é o linfócito T regulador, certo? Então o linfócito T auxiliar, ele possui expresso na sua membrana um cluster de diferenciação chamado CD4, tá? Por isso que ele é também chamado linfócito T CD4. Já o linfócito T citotóxico, o cluster de diferenciação dele já vai ser do tipo CD8, né? Tem 8 cadeiazinhas, enquanto o auxiliar ele vai ter 4, por isso CD4. Então, o linfócito T auxiliar, ele vai ser apresentado para que ele comece a atuar, como foi que a gente viu anteriormente? Quando ele é ativado, ele capacita a célula a destruir aquele micro-organismo. Como é que ele vai ser ativado? Ele precisa ser apresentado ao antígeno. Quem é a principal célula apresentadora de antígenos? Célula dendrítica. Portanto, no momento em que ele é apresentado ao antígeno, ele se torna ativo, se prolifera e vai aí secretar citocinas que vão atrair células fagocitárias, ou seja, vai amplificar a resposta de defesa, tá? Segundo tipo é o linfócito T citotóxico, que da mesma forma também precisa ser ativado, ser apresentado ao antígeno. Pode ser apresentado ao antígeno por uma célula fagocitária, mas pela própria célula infectada, tá? Então ele vai ser apresentado ao antígeno pela célula infectada, se tornando ativo, proliferando, e aí o que é que ele faz? Ele desencadeia a morte celular programada dessas células infectadas. Percebam aqui as formações das vesículas apoptóticas, né? Então é uma morte por apoptose, certo? E o linfócito T regulador a gente vê mais na frente quando estiver lá na autoimunidade. Então, quais são os mecanismos, né, de ação da imunidade adquirida humoral? Se a imunidade adquirida humoral é mediada por linfócitos B, que são responsáveis pela produção dos anticorpos, tá? Oi. A diferença entre imunidade celular e imunidade humoral. A humoral ela é desencadeada pelos linfócitos B, aqueles que secretam anticorpos, e a celular pelos linfócitos T, tá? Que são os únicos dois tipos de célula que compõem a imunidade adquirida, né? O linfócito B e o T. O T é da celular e o B é o da humoral, certo? Então, quais são os mecanismos, né, de ação da imunidade adquirida humoral, ou seja, aquela mediada por anticorpos? A partir do momento que um linfócito B ele vai aí interagir com o antígeno, se tornar ativo, proliferar e se diferenciou no plasmócito, o que é que ele vai começar a fazer? Vai começar a secretar os anticorpos na forma livre. Esses anticorpos secretados, o que é que eles fazem? Primeiro mecanismo de ação deles, neutralização. Como é que funciona essa neutralização? Percebam que eu tenho aqui anticorpos, ó, se ligando a todas as superfícies da bactéria. Aqui no caso uma toxina, né, um veneno, por exemplo, ele se liga em todos os pontos a essa toxina. Consequentemente, essa toxina vai conseguir se ligar ao receptor para desencadear o seu dano? Não, porque ela está neutralizada. A bactéria aqui toda preenchida vai conseguir interagir com o receptor de membrana e desencadear a sua lesão celular?
Não, porque ela já está toda coberta. Então, o primeiro mecanismo é a neutralização. Como eles vão se ligando, eles neutralizam que aconteça alguma interação receptor-ligante para desencadear o processo lesivo, tá? Esse negócio o quê? Isso aqui, ó, esses Yzinhos são os anticorpos, tá? Esse azul e esse amarelozinho, tá? São os anticorpos. No caso diferente, é porque no caso Não, são diferentes porque aqui é um anticorpo que está interagindo com o micro-organismo e esse aqui é de uma toxina. Aí botou as cores diferentes só para representar que são anticorpos diferentes, tá? Mas a estrutura de um anticorpo é sempre essa que a gente vai já ver, tá? No caso dos superantígenos, eles falam complexos justamente porque precisa de muitos anticorpos para fazer a neutralização. Mas os superantígenos, eles ativam principalmente os T, né? Eles causam uma cascata de ativação de vários linfócitos T e aí desencadeia uma resposta muito exacerbada, aí causa o dano. Não está tão envolvido com os linfócitos B, é mais os linfócitos T, tá? Superantígenos são aqueles que a gente viu, ativam o sistema imune demais, eles proliferam uma quantidade de linfócitos T muito grande e aí, consequentemente, vai secretar uma quantidade de citocinas muito grande e a resposta, em vez de causar dano só ao antígeno, vai causar danos ao organismo também. Aquele pessoal que tem alergia, que qualquer coisa é um superantígeno? Não. O quê? É hipersensibilidade aí, não é um superantígeno. Superantígeno, ele tem que estar relacionado a um micro-organismo, a algum veneno, alguma toxina, certo? Que foi o que a gente viu na aula de doenças infecciosas, né? Os mecanismos de ação dos agentes infecciosos, que envolviam um deles a produção de superantígenos. Então, ele é produzido pelos micro-organismos e aí acaba desencadeando esse problema. É comum mais nos hospitais, né? Você acaba pegando uma bactéria que ela produz esse superantígeno e a gente tem uma superinfecção, tá? Segundo mecanismo de ação da imunidade adquirida humoral, ou seja, dos anticorpos, a opsonização, que nada mais é que marcar para destruição. Por que eles têm essa capacidade? Vou já falar para vocês da estrutura dos anticorpos, mas ele tem uma região que a gente chama, né, que é esse retinho do Y, de Fab, e tem a região de FC, e tem a região variável aqui, que são as ramificações, que a gente chama de Fab, tá? Toda célula fagocitária possui um receptor, que é esse verdinho aqui, para a região FC. Tá? Então, a partir do momento que o anticorpo está se ligando aqui, percebam que o que é que está ficando livre nessa neutralização? A porção FC, ela está livre. O que é que acontece? A célula fagocitária vem, se liga à porção FC através do seu receptor e desencadeia a fagocitose. Lá dentro ele vai ser degradado, destruído. Ok? Então, primeiro neutralizar, segundo opsonizar para ser fagocitado. E além disso, essa porção FC também é capaz de ativar o quê? Qual a via do sistema do complemento? A segunda. A via clássica, que era a segunda do coisa, né? Então, o que é que vai acontecer? Se eu tenho uma porção FC livre aqui, quem é que vai se ligar a ela? C1, né? E desencadear lá a formação de C3 convertados, depois C5 convertados, e aí o MAC. Ok? Então, são os 3 mecanismos de ação da imunidade adquirida humoral. Quero que vocês percebam que todo anticorpo, ele tem na sua estrutura essa composição aqui, né? Como se fosse um Y, tá? É formado por 2 cadeias, tá? Uma cadeia pesada e uma cadeia leve. Essa aqui, que fica juntinha, unida, né? Por algumas ligações, é o que a gente chama de porção FC. E essa aqui tem a ramificação, é o que a gente chama de porção FAB. O que é que vocês conseguem perceber? Um único anticorpo, ele consegue se ligar a quantos antígenos? 2, né? Porque ele tem essas 2 ramificações aqui, então ele tem 2 sítios de ligação ao antígeno, tá? Quando a gente vai analisar os anticorpos, a gente vai ver que a gente tem 5 classes principais. IgG, IgE, IgD, IgM e IgA. O que é que diferencia principalmente essas 5 classes? Vai ser aqui, no caso das classes, né, a porção FC. Então, uma classe IgA vai ter um FC com certa composição. A classe IgM vai ter o FC com outra composição, certo? Então, o que diferencia as classes vai ser a composição da porção FC.
Tá certo, professora, beleza. Mas eu sei que eu tenho IgG para Covid, né? Se eu já tive, tem o IgG para H1N1, tem o IgG para dengue, tem o IgG, né? Que é o que está circulando nos fluidos no sangue. O que é que vai diferenciar os anticorpos para cada tipo de doença? Aqui a gente já parte para porção FAB, tá? Que é a porção variável. Essa aqui é FC, C de constante, tá? Porque ela está sempre constante. E essa FAB é a porção variável, tá? Então ela vai ter várias composições diferentes. Oi? Como é o nome? FAB, tá? Que é essas porções aqui da ramificação, que é o que a gente chama de porção variável, que é ela que vai ter as diferentes composições para interagir com os mais variados antígenos, ok? Então tenham em mente que a especificidade geral de cada anticorpo é dado na porção variável. Aqui na estrutura fica até melhor de visualizar, ó. A gente tem as duas cadeias, né? A cadeia pesada e a cadeia leve, que é essa que fica flutuando aqui. Então aqui a gente tem uma parte constante ainda na porção variável, e bem aqui vocês veem que tem uma parte V, que é a porção de fato variável, que a gente vai ter as variações de composição. Então aqui FC, tá? FC é a parte constante, que a gente vai ter diferenças apenas interclasses, né? Entre as classes. Quando a gente vem para cá, a gente já tem a porção FAB, que é uma porção variável. Mas ela é completamente variável? Não, a gente tem uma parte constante ainda e só a pontinha mesmo, que é o quê? O sítio de ligação ao antígeno é que vai ter as variações, certo? Quero que vocês, que eu falei no início, né, que a gente tem as cadeias leve e pesada. Percebam que essa cadeia maior, né, que ela vem aqui fazendo parte da porção FC, mas também faz parte da porção FAB, ela tem, esse aqui é a cadeia pesada, porque ela é maior, tá? Essa partezinha que fica flutuando é o que a gente chama de cadeia leve, porque ela é menor, certo? Então, na porção leve, né, que é a que está solta, o verde, a que está soltinha, a porção menor, a gente tem uma pontinha variável, que é onde fica o sítio de ligação ao antígeno, e tem uma parte constante. Na cadeia pesada, ó, que é esse vermelho todo aqui, a gente tem uma porção variável na pontinha do sítio de ligação ao antígeno e tem uma porção constante. Na região FC, tudo é constante, ó. Tudo é constante, principalmente dentro da mesma classe. Vocês conseguiram visualizar a estruturação dos anticorpos? Sim. Então, a cadeia pesada é todo esse... Todo esse. Até o final. Até o final. Tanto que aqui vem, ó, porção constante da cadeia pesada 1, aí a porção constante da cadeia pesada 2, porção constante da cadeia pesada 3, H de heavy, né, de pesado. E aqui, ó, porção variável da cadeia pesada, variável de heavy, tá? E aqui já é da cadeia leve, por isso que tem o L, vai ter a variável e a constante também, tá? É porque o que sai é só aquele pequenininho lá. É só isso aqui que vai variar. Ah, entendi. Certo? Então aqui, ó, a cadeia pesada é esse aqui tudinho. E a cadeia leve é esse pequenininho, tá? Então ainda dentro das classes, né? Nós temos 5 classes principais de anticorpos: IgA, IgG, IgE, IgD e IgM. Destaco para vocês que IgD e IgM são os únicos anticorpos que existem ligados à membrana do linfócito B. Se são os únicos anticorpos que existem ligados à membrana do linfócito B, né, inativo, naive, que é o linfócito B virgem, significa que eles são os primeiros que são sintetizados para só depois a gente ter uma diferenciação que vai produzir IgG, IgE e IgA, certo? Na forma livre. Por que então que quando eu estou no início de uma infecção, o anticorpo que eu vou detectar vai ser IgM? Porque ele é o que já está pronto ali na membrana do linfócito T para iniciar a resposta. Para que eu venha a produzir um IgG, eu preciso de mais tempo para que ele seja ativado e passe a ser secretado na forma livre. Ok? Então, continuando, né? Agora, quanto à imunidade celular, eu preciso que vocês percebam e se lembrem da figurinha que eu mostrei lá, que tanto o linfócito T... Oi? Professora, a única das características que envolve a interação com o anticorpo é a
das 3 vias do sistema do complemento? É. A outra é a lectina e a outra é a própria C3. É que eu vim aqui agora, eu pensei que era um anticorpo perto da manose, mas não é. É a lectina, é a lectina. Então, vocês viram lá na figura que para que eu tenha a ativação de um linfócito T, seja CD4, seja o citotóxico, né, CD8, a gente precisa que ele seja apresentado ao antígeno. Ele não se liga diretamente ao antígeno e se ativa. Então, ele precisa passar pelo processo de apresentação. Então, para que a gente tenha a apresentação de antígenos aos linfócitos T, ou seja, a gente começou a falar agora de imunidade adquirida celular. O moral é a do anticorpo, celular. Isso. O quê? Você estava vendo aqui, no anterior eram os anticorpos, ó. Os mecanismos de ação, né, da humoral e a estrutura. É. Agora é a celular. Não, tô falando dessa aqui. Então a gente precisa que eles passem por um processo de apresentação, né? Eles não se ativam sozinhos se ligando ao antígeno. Então, para que a gente tenha a apresentação de antígenos acontecendo, a gente precisa que alguns sinais sejam feitos, tá? Ela não acontece também diretamente. Então, primeira coisa que a gente precisa para uma apresentação de antígenos é saber que a gente tem que ter 2 sinais acontecendo para que ela seja efetuada de forma eficaz, de fato, tá? Então, primeiro, a gente tem que ter o sinal do antígeno, mas sozinho ele não é suficiente. A gente também precisa ter o sinal do coestimulador, certo? Então, o sinal do antígeno nada mais é do que a apresentação via MHC dos antígenos para o receptor de célula T, tá? Então, ele apresenta esse antígeno para o TCR, que é o receptor que existe lá na membrana da célula T. Se eu voltar aqui para vocês, deixa eu ver se eu preciso voltar. Não preciso voltar. Percebam que eu tenho uma célula dendrítica aqui e ela está expressando um negocinho azul com uma bolinha laranja, né? Esse negocinho azul é o MHC e a bolinha laranja é o antígeno. Então, ela apresenta o antígeno via MHC para o receptor de célula T, que já vai ser esse outro laranja aqui que está saindo da célula T CT4, que é o receptor que ele tem na membrana dele. Aqui são os órgãos linfóides secundários, linfonodos. Ela não sempre vai lá para os órgãos linfóides secundários para justamente encontrar esses linfócitos e fazer a ativação. Então, o que é que acontece? O TCR, que são esses aqui também, ó, do linfócito T, vai ser apresentado ao antígeno via MHC por essa célula dendrítica, tá? Então, primeira coisa que precisa acontecer para a apresentação acontecer é essa apresentação do antígeno via MHC. A apresentação... Oi? O quê? A sigla de MHC. MHC é o complexo de histocompatibilidade. Então, depois que a gente tem essa apresentação, é suficiente para que a ativação do linfócito aconteça? Não, a gente precisa do segundo sinal, que é o sinal do coestimulador. Então, o que vai acontecer? Que ali não está representado, né? Então, esse coestimulador, ele vai existir na membrana do... Agora eu me perdi aqui, tá aqui, do linfócito T, tá certo? Vai existir na membrana do linfócito T e ele vai ter que se ligar a moléculas B71, ou também chamada CD80, ou B72, ou também chamada CD86, que são expressas, né? Seja na membrana da célula apresentadora de antígenos, seja na membrana da célula que vai apresentar via MHC1, tá? Então, a gente precisa desse sinal do coestimulador. Esse sinal nem sempre está expresso na membrana dessa célula apresentadora de antígenos. Ela precisa o quê? Ter fagocitado o micro-organismo, degradado ele, apresentado via MHC de classe 2. E aí, quando ela faz esse processo de apresentação, é que ela vai lá e expõe na membrana dela o CD80 ou o CD86, para ele poder se ligar ao CD28, que faz parte da membrana do linfócito T. Então, percebam aqui que, nesse caso, nós temos uma apresentação de antígeno acontecendo de forma completa. Por quê? Porque eu tenho aqui o MHC de classe 2 da célula apresentadora de antígenos, expresso na membrana dela, junto com um antígeno, né? Essa bolinha amarela, certo? Primeiro sinal para que a apresentação do antígeno aconteça. O sinal do antígeno já está aqui
vem o receptor de célula T, o CDR, e ele vai se ligar aqui a esse MHC de classe 2 ligado a essa bolinha, tá? Primeiro sinal foi completado. Qual é o segundo sinal para que a apresentação de fato aconteça, ou seja, para que esse linfócito seja ativado? O sinal do coestimulador. O CD28 vem aqui e se liga ao CD80 ou ao CD86. Se não tiver a expressão dessas duas moléculas, a coestimulação não vai acontecer, a apresentação não vai acontecer. Ela reconhece, né? Ela deixa de ser virgem. Lembra que eu falei lá no começo que a célula dendrítica, quando ela ainda não fez nenhuma fagocitose, ela é uma célula virgem. Quando ela fagocita, ela se torna ativa, que é justamente o quê? Ser uma célula apresentadora de antígenos. Então, ela vai expressar na sua membrana CD80 e CD86. A gente vai ver lá na frente que existem alguns mecanismos de ação, né? Tanto para a autoimunidade, mas como também mecanismos dos próprios micro-organismos, que eles conseguem driblar a ação dessa célula de defesa e fazem com que ela não expresse na membrana CD80 e CD86. Adianta eu estar expressando aqui o antígeno da bactéria? Não, porque o linfócito não vai ser ativado. Então a gente só vai ter a ação da imunidade inata ali, tentando remediar, mas não vai conseguir uma imunidade celular atuando sobre essa bactéria. E as bactérias, elas têm a tendência a causar uma infecção mais potente, né? Então elas precisam de uma ação imune mais eficaz e mais eficiente, que é o caso da imunidade adquirida, né? Então, beleza. Para que aconteça a apresentação, sinal do antígeno via MHC se ligando ao receptor da célula T e coestimulação via CD28 e CD80 ou 86. Outra coisa que eu quero destacar para vocês, tá, pessoal? É que não envolve apenas a ligação do MHC com o antígeno ao TCR. Esse sinal do antígeno aqui, além de envolver essa conexão, ele também precisa que o cluster de diferenciação do tipo 4 se ligue ao MHC de classe 2. É por isso que a gente viu lá na nossa aula, na primeira aula, que MHC de classe 2 só apresenta para linfócito T auxiliar. E MHC de classe 1 só apresenta para o linfócito T citotóxico CD8. Por quê? Porque no momento em que ocorre a apresentação, para que ela seja de fato completada, para que a gente tenha o sinal do antígeno, o cluster de diferenciação de cada linfócito tem que se ligar ao MHC. O cluster de diferenciação 4 consegue se ligar a qual MHC? De classe 2. E o cluster de diferenciação 8 do linfócito T citotóxico se liga ao MHC de classe 1. Certo? Então veio aqui... Oi. O MHC de classe 1 só se liga ao linfócito T citotóxico. Isso. E o MHC de classe 2 só se liga ao linfócito T auxiliar. Então aí o que é que acontece aqui, né? A célula dendrítica fagocitou uma bactéria lá no local da lesão, aí ela se tornou ativa, portanto uma célula apresentadora de antígenos, ela se dirigiu aos órgãos linfóides secundários para apresentar esse antígeno para um linfócito T CD4, tá? Então ela está expressando aqui tanto o sinal do antígeno via MHC, como também o coestimulador, mas na figura não está representado, certo? Esse linfócito T, a partir do momento em que ele teve os dois sinais, sinal do antígeno, sinal do coestimulador, ele se tornou ativo. Se ele se tornou ativo, ele sofre expansão clonal. Quando ele sofre expansão clonal, ele se direciona à corrente sanguínea e vai para o local da infecção. Percebam que para ele desencadear a resposta, né, ou seja, a capacitação das células àquele micro-organismo, ele precisa ser novamente apresentado. Por que isso? Para garantir que ele está indo responder àquele antígeno que ele foi ativado, tá? Isso aqui é o processo de ativação do linfócito? Não. Só ele balançou a cabeça. Não. Quando ele passa para o local da infecção, ele tem que ser novamente apresentado ao antígeno. Mas ele está sendo apresentado para desencadear a resposta àquele antígeno para o qual ele é específico e para o qual ele foi ativado. Ele está sendo ativado novamente? Não, ele já foi ativado, certo? É só para garantir que é esse antígeno mesmo. Então, vou desencadear a resposta. Então, ele precisa ser apresentado, mas ele não mais é ativado. Ele já sofreu expansão clonal, ele já está atuante, certo? Então, vamos lá. Continuando. Ele vai primeiro fazer o quê? A apresentação essa ativação. Pronto.
Pronto, a partir do momento que ele apresentou o antígeno, ele passa a secretar citocinas que capacitam, né, a célula infectada a combater aquele micro-organismo. Essa é a principal função dos linfócitos T, é capacitar as outras células do sistema imune a conseguirem combater aquele micro-organismo. Ele também vai secretar umas citocinas que atuam ali no processo, mas essa é a principal função dele, tá? Professor, tem um mediador que faça com que ele tenha uma relação, ou se você tiver vários antígenos, vai virar uma bagunça, ou ele consegue se atrair pelo dendrite específico? Não, se tiver vários antígenos, nós vamos ter que é o que tem, né, na verdade. Quando, por exemplo, uma bactéria é degradada, ela vai liberar o peptídeo glicano, o LPS, vai degradar umas proteínas internas, então ela vai liberar vários antígenos, e aqui essa célula dendrítica vai ativar vários linfócitos específicos para todos aqueles antígenos. Então ele vai chegar lá e vai atuar sobre aquele antígeno para o qual ele é específico, que pode pertencer a um único micro-organismo, tá? Mas são vários, né? Então aqui, né, só para vocês visualizarem, aqui a gente tem a molécula de MHC, o complexo de histocompatibilidade, ligado ao antígeno. Oi? Então, no caso, no slide, né, no caso, as células TCD4, elas vão ativar os macrófagos em tipo M1, né, que apareceu aí com as. Também tem essa ação. Elas têm várias ações, mas também tem essa ação. Principalmente quando a gente vê lá os perfis, né? TH2, TH1, TH17. Então, eles têm todas essas variações na sua ação. Então, aqui, ó, eu quero que vocês compreendam que aquela interação lá que a gente acabou de ver, né? Do MHC com o receptor do TCR, é isso aqui que vai ser mostrado no próximo slide. Ele não envolve apenas a interação do receptor da célula T com o antígeno. Ele envolve a interação também do receptor de célula T com o antígeno e com o MHC. Percebam que aqui é como se eles estivessem se encostando, né? As duas pontas. Então é isso que a gente chama de restrição ao MHC do TCR, tá? Então quando vocês olham aqui o MHC e o antígeno que está dentro dele, percebam, né, que quando a gente tem o receptor da célula T, o TCR, ele vai encaixar, ele vai ser específico para o antígeno, mas percebam que ele também é específico para o MHC. Ele tem aqui as covinhas para encaixar com a bolinha do MHC, certo? Então, por isso também que a gente tem mais uma restrição, além do cluster de diferenciação, de que o MHC, se aqui fosse um MHC de classe 2, por exemplo, o MHC de classe 2, ele só vai apresentar para o linfócito T auxiliar, certo? Por quê? Porque eles se encaixam perfeitamente. Da mesma forma, quando a gente for ver lá a parte de transplantes, que eu acho que a gente só vai conseguir ver amanhã, por que a gente tem a rejeição? A principal proteína relacionada à rejeição dos transplantes é o complexo de histocompatibilidade. Porque cada indivíduo tem o seu complexo e aí chega ali o linfócito T, né, auxiliar ou citotóxico. Quando ele se liga, vocês vão ver que eles mimetizam as interações, porque essa é uma das questões, né? Ah, professora, mas aí no MHC ele não é diferente em cada indivíduo? Se ele encaixa com o MHC, como é que ele vai reconhecer o MHC do órgão e causar a rejeição? Porque ele tem a capacidade de mimetizar essas regiões, que a gente vai falar na aula, tá? Na frente, e aí consegue reconhecer um antígeno próprio, que é do órgão, né? Não é próprio, né? É do organismo que forneceu o enxerto, e aí desencadeia a destruição daquele órgão, portanto, causando a rejeição. Então, a principal proteína que vai causar a rejeição nos órgãos é o MHC, porque eles têm essa capacidade de mimetizar o encaixe com o receptor da célula T, e aí a célula T vai atacar aquela célula que tem aquele MHC apresentando um antígeno do órgão do doador e vai reconhecer como não próprio, obviamente, né, porque não é dele, e vai desencadear a rejeição do órgão. Por isso que a gente tem que tomar, né, os medicamentos para imunossuprimir essa resposta, para que a gente diminua a ação desses linfócitos T sobre lá as células do órgão. Então aqui, só para a gente finalizar essa parte, deixa eu ver enquanto a gente está aqui. Todas as células do corpo apresentam tanto MHC2 como MHC1. Só que as células, a abundância é os MHC de classe 1, né? Por isso que os linfócitos T citotóxicos têm a capacidade de reconhecer
o MHC de classe 1, porque uma célula tumoral, uma célula estressada, uma célula infectada, ela vai apresentar para o linfócito T citotóxico que ele causa a morte dessa célula, tá? Ele não precisa necessariamente de uma célula apresentadora de antígenos, ok? Então aqui, só para a gente finalizar essa parte dos linfócitos T, né, de apresentação de antígenos, aqui a gente tem a via endocítica de apresentação de antígenos e aqui a gente tem a via exocítica de apresentação de antígenos. A via endocítica está relacionada à apresentação via MHC de classe 2, portanto vai apresentar para um linfócito CD4, tá? E a via exocítica está relacionada à apresentação de antígenos via MHC de classe 1, portanto vai apresentar para o linfócito T CD8, tá? Então como é que acontece essa apresentação? No caso da via endocítica, o antígeno ele está envolto por uma vesícula e aí o que é que acontece? A vesícula obviamente pode ter sido até uma célula, né, fagocitária, a célula dendrítica veio lá, fagocitou, inicia a degradação desse micro-organismo, né? Então vai degradando porque ela se funde aqui com o lisossomo, beleza, degradou o micro-organismo em vários fragmentos, em vários peptídeos. Ao mesmo tempo em que essa destruição está acontecendo lá na célula dendrítica, dentro dela, no retículo endoplasmático, está sendo sintetizada as cadeias alfa e beta do MHC de classe 2. Esse MHC de classe 2, a cadeia alfa e beta, só se unem se tiver um antígeno ou um mimetizador do antígeno para se unir e unir essas cadeias. Então, lá no retículo é sintetizada as duas cadeias e ao mesmo tempo é sintetizado o que a gente chama de cadeia invariante. Para que serve essa cadeia invariante? Para unir as cadeias e formar o MHC de classe 2 na sua forma original. Porque se ela não existir, eles ficam separados, eles não se unem, tá? Então, beleza, formei o MHC de classe 2 com a cadeia invariante pelo processo de endereçamento, vocês lembram lá, né? Retículo manda para o aparelho de Golgi, o aparelho de Golgi reconhece que vai para o lisossomo, manda lá para o lisossomo. Quando esse MHC de classe 2 chega lá no fagolisossomo, o que é que acontece? Esse HLA-DM é um catalisador que remove essa cadeia invariante e os fragmentos aqui, ó, que estavam sendo degradados, né, do fagolisossomo, podem finalmente se ligar à cadeia do MHC de classe 2. Professor, mas aí essa célula também vai estar fagocitando, né? Então vai estar digerindo também o micro-organismo. Vai estar digerindo também o micro-organismo, porque a gente tem que ter em mente que a gente não é infectada por uma bactéria, são milhões, né? Então, enquanto um ele está destruindo, as outras milhões precisam ser combatidas de forma mais eficaz, que normalmente é pela imunidade adquirida. Então, beleza. Finalmente saiu a cadeia invariante, né? O clipe, veio o peptídeo, vai sair do fagolisossomo uma vesícula com esse MHC de classe 2 que vai ser exposto na membrana externa da célula apresentadora de antígenos. MHC de classe 2 apresenta ao TCR do linfócito T o antígeno. Para que ele conclua o sinal do antígeno, ele precisa também que o cluster de diferenciação do tipo 4 se ligue a esse MHC de classe 2 e que não está representado aqui na figura. Para que a apresentação seja concluída, a gente precisa do que também? Do sinal do coestimulador. CD28 do linfócito T vai estar se ligando aqui ao CD80 ou CD86, ok? E agora a apresentação exocítica, né, para os linfócitos T citotóxicos. Então, vamos supor que um vírus infectou essa célula diretamente, chegou lá dentro, né, que ele colocou o material genético dele, ele começa a produzir suas proteínas. Vocês se lembram que dentro de todas as células nós temos um sistema de degradação proteico que faz isso aleatoriamente, o sistema de ubiquitinação proteassoma. Todas as proteínas são aleatoriamente dentro da nossa célula ubiquitinadas. A partir do momento em que uma proteína é ubiquitinada, ela é direcionada ao proteassoma para ser degradada. Então, ao mesmo tempo que nossas proteínas estão sendo ubiquitinadas para serem degradadas pelo proteassoma, se eu aumento a produção das proteínas virais, né, quando ele está infectando a célula, eu também vou aumentar a probabilidade de ubiquitinar uma proteína viral, dessa proteína viral ser degradada no proteassoma. Esses peptídeos que são degradados pelo proteassoma, eles vão passar para dentro do retículo endoplasmático via uma proteína chamada de TAP, que é uma transportadora de peptídeos, tá? Então, eles entram dentro do retículo endoplasmático, diferente, né, do VMHC de classe 2, que não entra porque ele está envolto por uma vesícula.
Então ele entra dentro do retículo endoplasmático e o MHC de classe 1 que está sendo sintetizado já vai sair do retículo endoplasmático ligado ao peptídeo, né? Por quê? Porque os peptídeos já estão lá dentro. Então ele consegue se ligar e estabilizar o MHC de classe 1, que vai lá para o aparelho de Golgi, vai endereçar para a membrana e vai ser expresso na membrana o MHC de classe 1 com o antígeno que apresenta o TCR do linfócito T citotóxico. Para que esse sinal do antígeno seja completado, eu preciso que o cluster de diferenciação do tipo 8 interaja com o MHC de classe 1 e também vou precisar do sinal do coestimulador que não está aqui representado. Pode acontecer tanto com macrófago como com neutrófilo também, né? Pode. É porque a dendrítica é a principal. Só para repetir, a de cima que seria a veia endocítica e a de baixo que seria a veia Exocítica. Isso. Então aqui, né, nós temos os principais perfis de linfócitos, tá? Então a gente tem o linfócito do perfil TH1, linfócito do perfil TH2, linfócito do perfil TH17. Então eles estão relacionados aos vários tipos de doenças. Então o perfil TH1 está principalmente envolvido no combate a patógenos intracelulares, né? Enquanto do perfil TH17, patógenos extracelulares que estão ali em circulação. O TH2 já está relacionado principalmente às verminoses e também ao processo alérgico, e cada um vai ter, né, a secreção de citocinas principais associadas ao seu perfil. Então o perfil TH1 secreta principalmente interferon gama, né? O perfil TH2 já vai secretar interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13. Do perfil TH2, até para que ele se diferencie no perfil TH2, a gente precisa que a gente tenha a secreção da interleucina 4 previamente, para que ele possa se diferenciar nesse perfil, tá? Não era mais informação aguda, informação. Não, é nos dois, né? Em todos, né? É a principal de infecção, porque o que a gente mais vê relacionado à inflamação aguda é a infecção, e ele é o que está relacionado à infecção celular, né? Então ele também está relacionado à inflamação aguda, tá? Aqui, esse perfil TH2 relacionado às verminoses, essa secreção de L5, né? Ela vai acabar atraindo eosinófilos para o local, por isso que a gente também vê em algumas verminoses o aumento da concentração dos eosinófilos pela própria atração desencadeada pelas citocinas secretadas pelo perfil TH2. E tem várias outras citocinas, tá? IL-1, IL-6, né? Que estão aí relacionados ao processo inflamatório, de atração de outras células de defesa para o local. Então, vai depender aqui da apresentação do antígeno a esse linfócito T. O linfócito T, de forma normal, ele está virgem, ele ainda não foi ativado. Então, o linfócito T naive ou virgem, ele só vai se diferenciar em um desses perfis após a apresentação de antígenos, ou seja, se ativar em um desses perfis. Se for aqui um antígeno de uma bactéria, de um vírus, né? Então ele vai se diferenciar no perfil TH1. Se for um antígeno de um verme, né? Então ele vai se diferenciar, se ativar no perfil TH2. Tá? Se for uma reação autoimune, né, são antígenos que mimetizam antígenos próprios, ele vai se diferenciar aqui no perfil TH17. Mas esse perfil TH17, ele também não está só associado a isso, tá? Ele é um perfil coringa, ele vai atuar tanto em infecções bacterianas, virais, todo tipo de infecção, na maioria das vezes ele está atuando, certo? Então temos essa diferenciação dependendo do tipo de apresentação que é feita. E o que é que vai fazer com que os perfis eles sejam diferentes? A própria célula dendrítica, ela tem essa capacidade. A partir do momento que ela fagocitou uma bactéria, ela reconhece, é uma bactéria, reconheci, vou secretar tal citocina. Essa tal citocina ajuda o linfócito T virgem a se diferenciar no perfil TH1. Eu fagocitei aqui um verme, então eu reconheci, vou secretar principalmente a citocina interleucina 4, e a interleucina 4 vai fazer com que esse linfócito T virgem se diferencie no perfil TH2, que tem uma resposta melhor aos vermes. Então, a própria célula apresentadora de antígeno já secreta uma citocina conjuntamente, obviamente, com a apresentação do antígeno, para que a gente tenha a diferenciação nesses mais variados perfis dos linfócitos, ok? E, por fim, né, a gente tem aqui a ativação... Oi? Essas citocinas, elas, no caso, estimulam quimiotaticamente a atuação desses... Não, aí não
não são quimiocinas, tá? Mas eles têm também no caso aqui a IL-5, ela ativa uma maior quantidade de eosinófilos para o local, mas a gente também tem, com esses perfis de linfócitos, secreção de quimiocinas, que são aquelas que fazem a quimiotaxia, tá? Aqui são as principais, a que ele produz em maior abundância. Não significa que esses perfis não secretem outras citocinas e as quimiocinas de atração, tá? Por fim, esse aqui, que é a parte mais complicada da imunidade adquirida, né? Que é a ativação dos linfócitos B. Por quê? Que foi que vocês viram que a gente mencionou lá na parte de anticorpos, quando a gente viu as classes. As únicas classes de anticorpos que existem na membrana do linfócito B é IgD e IgM, né? Então, como é, se eu só tenho essas classes na membrana, como é que eu vou fazer a conversão desse linfócito B num linfócito B que expresse IgG ou IgA ou IgE? A gente precisa passar por um processo de ativação, de modificação de classe, para que a gente tenha essa mudança, tá? E ela é um pouquinho complexa, mas dá certo. Só porque eu esqueci de falar lá na hora, né? Mas IgD e IgM, eles existem ligados à membrana do linfócito B, certo? O IgA, ele existe principalmente na mucosa, no leite, né, da amamentação, certo? Nesses fluidos. Já no IgG, já vai estar ali circulando no sangue e tudo mais. E o IgE, ele também vai ser produzido em baixas quantidades, que fica ali no sangue, mas o objetivo dele é se ligar ao quê? A porções FC de mastócitos. Eosinófilos e basófilos também possuem receptores para a região FC do IgE, tá? Então desencadeia essa resposta alérgica através dessa interação, certo? Então, relembrando isso, né, de onde é que tem a abundância desses tipos de anticorpos, vamos entender como é que a gente tem essa mudança. Então, eu tenho aqui um linfócito B virgem, tá? Esse linfócito B virgem, além dele ter esse papel de, depois de diferenciar e etc., produzir os anticorpos, um linfócito B também pode atuar como célula apresentadora de antígenos, tá? Só que ele tem esse papel de atuar como célula apresentadora de antígenos para linfócitos que vão desencadear a mudança de classe dele, certo? Não é para aumentar a resposta imune, é para justamente ele se diferenciar e ele conseguir atuar de forma mais eficaz. Então, tenho aqui um linfócito B, né? Esse linfócito B, ele fagocitou uma determinada bactéria, um determinado vírus, degradou e está apresentando aqui, via MHC de classe 2, um antígeno dessa bactéria para esse linfócito T auxiliar. Esse linfócito T auxiliar, a partir do momento em que ele interagiu, né, que ele foi apresentado para esse antígeno via MHC de classe 2, ele passa a secretar certas citocinas que fazem o quê? Direcionam esse linfócito B aqui ao baço, certo? Então, esse linfócito B vai lá para o baço e dentro, né, das estruturas do baço tem uma parte que a gente chama de zona escura. Nessa zona escura, ele vai se diferenciar. Agora, esses anticorpos aqui que estão na membrana vão deixar de ser IgM, que é o principal, tá? O IgD ele é bem mais raro. Eles vão deixar de ser IgM e vão ser convertidos, vamos dar o exemplo aí, no IgD, se for infecção, né? Então, eles vão se converter na classe IgD agora na membrana desse linfócito B, perdão. O que foi que desencadeou a ida desse linfócito B para a zona escura, né? Do baço, da região do baço, que eu esqueci o nome agora. Folículo, é o folículo, não tem aqui não, folículo germinativo, exatamente. Ele vai lá para o folículo germinativo do baço, vai para a zona escura e o que fez ele se direcionar à zona escura e se diferenciar nas classes, seja o IgD, seja o IgE ou seja o IgA, foi a citocina secretada pelo linfócito T auxiliar que ele apresentou. Se não tiver essa apresentação aqui e o linfócito T auxiliar não secretar as citocinas específicas, a gente não tem a ativação desse linfócito B em uma classe de anticorpo diferente, certo? Então, beleza, ele apresentou o antígeno, o linfócito T auxiliar reconheceu aquele antígeno, passou a secretar citocinas que fizeram com que esse linfócito B fosse para a zona escura do folículo germinativo que tem lá no baço
e diferenciasse, né, causasse a mudança de classe dos anticorpos que estão ligados à sua membrana para uma classe específica, que é IgA, IgD, IgA, IgG e IgE, certo? Então a gente vem aqui, esse linfócito B agora com IgG na sua membrana, certo? Isso aqui é a representação dele entrando, tá? Aqui. Quando ele sai da zona escura, para que ele se torne agora, lembra que a gente mencionou que os linfócitos, tanto B como T, eles precisam se tornar ativos para se proliferar. Depois da proliferação, ele vai dar origem a células de memória e a plasmócitos, que vão secretar os anticorpos na forma livre. Então, para que ele se ative e passe aqui a se proliferar e gerar células de memória e também se diferenciar em plasmócito, ele precisa ser novamente o quê? Apresentado ao antígeno. Então, lá em cima não foi ele próprio que fagocitou, que teve o contato com o antígeno, ele já está aqui com os anticorpos na sua membrana de classe distinta. Vamos colocar aí IgG. Esse aqui já tem IgG na sua membrana. Se ele não for apresentado novamente ao antígeno, ele não se torna ativo, ele não prolifera e não gera células de memória e plasmócito. O quê? É o linfócito T que existe dentro do folículo germinativo. Ele que recebe o linfócito B depois que foi apresentado secretar citocinas. É do folículo, tá? Então, a gente tem dentro desse folículo germinativo essa célula dendrítica que vai ter esse papel de apresentar para ativar. Se ela ativou, sofre expansão clonal, sofreu expansão clonal, vai gerar células de memória. As outras vão se diferenciar em plasmócitos que passam a secretar esse IgG na forma livre, ou IgA ou IgA. Oi? Se não for apresentado, então ele não vai ser... Não vai ser ativado. Ele se diferenciou aqui, né? Mudou a composição dos anticorpos de membrana, mas se ele não for apresentado, ele não vai sofrer a expansão clonal, não vai gerar células de memória, não vai se diferenciar em plasmócito, certo? Vocês conseguiram compreender isso aqui, que isso aqui é a partezinha mais complicada que tem? Não? Sim ou não? Não entendi não. Professora, a senhora pode fazer um resumão, tipo assim, o primeiro entra, depois sai isso, aí acontece isso, entendeu? Pronto, pois vamos lá. Sem muito nome. A célula antígeno vai apresentar esse antígeno para a célula B na híbrida, que vai ter expresso nas membranas o IgD e o IgM. Não. Célula apresentadora de antígeno, não. O linfócito B ele pode atuar como célula apresentadora de antígenos. Então, ele pode fagocitar uma bactéria, um vírus, e ele mesmo apresentar. Ele é a célula apresentadora de antígenos para o linfócito T, certo? O linfócito consegue fagocitar? Não, o B. O linfócito B. O B. Consegue fagocitar? E pode atuar como célula apresentadora de antígenos. Mas ele é muito sempre, né? O quê? Isso. É a única forma de ativação, no caso das células B na híbrida. De ativação para diferenciação de classe, né? Porque ele pode já ter sido ativado quando ele teve o contato lá do anticorpo de membrana, o IgM ou IgD, com o antígeno. Então ele já se ativou. Só que aí ele sofreu expansão clonal e aí passou a secretar os anticorpos na forma livre, pentamérica do IgM. Esse IgM vai fazer o quê? Vai degradar. Só que uma coisa que eu também não mencionei para vocês, tá? O IgM, que é o principal anticorpo de defesa inicial, apesar da resposta da imunidade adquirida ela ser muito específica, o IgM ele não tem uma capacidade tão específica quanto um IgA, um IgG e um IgE. Então a gente passa pelo processo de modificação de classe justamente porque vai ser mais específico ainda, certo? A resposta dessas outras três classes de anticorpos, certo? Então vamos lá, ó, de novo, ó. Então, a gente tem o linfócito B, tá? Tenham em mente que a gente já tem aqui circulando o linfócito B com o IgM ativado, atuando contra essa bactéria. Mas eu quero uma resposta mais específica, mais eficaz. Então, eu venho, pego esse antígeno, né? Vou apresentá-lo aqui para um linfócito T auxiliar. Esse linfócito T auxiliar reconhece essa apresentação e secreta citocinas que induzem a ida desse linfócito T para o folículo germinativo na área escura, certo?
E vai induzir também, através da secreção dessas citocinas dentro do folículo, certo? Ele migrou para cá, dentro do folículo ele vai induzir também pela secreção de citocinas a modificação dessa classe de IgM para IgG. Vamos colocar o IgG, mas pode ser também IgA e IgE, certo? Beleza, ele passou por um processo de modificação de classe dentro da zona escura desse folículo germinativo, ele sai, só que ele sai não ativo. Ele precisa ser ativado para sofrer expansão clonal. Como é que ele vai ser ativado? Ele se liga aqui, né, ao antígeno que está numa célula dendrítica do folículo. A expansão clonal que você fala, Vai, se multiplicar, se proliferar, isso. Então, a partir do momento que ele teve contato com o antígeno novamente, ele se torna ativo. Se tornando ativo, ele sofre expansão clonal, se multiplica. Várias dessas células vão dar origem a células de memória. A outra maioria vai se diferenciar em plasmócito. Esses plasmócitos vão secretar os anticorpos na forma livre. É como se na zona escura houvesse a modificação da cadeia pesada, realmente na zona clara tem a modificação daquela cadeia mais específica. Vai ter ativação na zona do lado. Já entendi. Começa a entender, calma. Zona escura, a modificação do IgD, IgM, IgA, IgG e IgE. Certo? Aí na zona clara, no caso, vai ter a modificação da nova apresentação de antígeno para que esses IgA, IgE ou IgG, eles tenham formas específicas para aquele antígeno. Não. Percebam que se ele está interagindo aqui com o antígeno, ele já é específico para o antígeno. O processo de ativação induz só o quê? Que esse linfócito B, que foi aqui modificado, ele fique ativo para se multiplicar. Então, ele induz dentro, né, do núcleo dele a proliferação. Começa aí a se replicar, mitose, para se proliferar. Mas a modificação do anticorpo, ela acontece lá dentro da zona escura, certo? Eu acho que a gente pode dar uma pausa agora e depois volta com o resto.